Olá, meu nome é Suelane Dantas, eu sou professora e atualmente estou vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Lagarto e nós hoje vamos continuar conversando sobre os temas voltados à legislação e a garantias dos direitos da educação especial e inclusiva. No vídeo anterior, nós conversamos sobre uma linha do tempo referente à legislação educacional, no que se trata especificamente da educação especial e inclusiva. E agora nós vamos conversar sobre como esta educação especial e inclusiva ela se formaliza dentro dos sistemas de ensino, né? Como ela acontece dentro das escolas, né? Dentro das salas de aula. Bem, nós já discutimos que a educação especial e a educação inclusiva elas não são sinônimos, né? A educação especial é uma modalidade e a educação inclusiva ela é uma política pública que tem a perspectiva de atender a todos no processo de educação. Bem, como a educação especial, modalidade de ensino, ela se formaliza dentro dos sistemas, como ela acontece dentro das escolas, dentro das salas de aula. Como posso garantir que todos os estudantes e aqueles público-alvo da educação especial, eles possam ser atendidos dentro do sistema. Como a educação, essa modalidade acontece? Bem, ela acontece especificamente como atendimento educacional especializado, que comumente nós falamos apenas a sigla, né? O AEE. E o que é o AEE? É uma atividade pedagógica complementar ou suplementar destinada às pessoas com deficiência, TEA, altas habilidades e superdotação. Ela é complementar porque ela vai completar a educação que está acontecendo dentro das salas regulares. Dentro das salas de recursos multifuncionais, ela completa esta aprendizagem. E ela é suplementar para os estudantes com altas habilidades e superdotação, porque ela vai garantir o avanço dos estudantes, o avanço dos estudos deste público. Para que serve o AEE? Ele serve para identificar, desenvolver e garantir e organizar estratégias e recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar barreiras para a plena participação do estudante. Bem, o atendimento educacional especializado dentro das salas de recursos vai garantir que o estudante adquira competências e habilidades para também ter seu desenvolvimento pleno dentro das salas regulares de ensino. Então, é contínuo do outro, um é complemento do outro. Um garante que a aprendizagem aconteça nos dois ambientes e num ambiente de forma geral. Como e onde acontece o atendimento educacional especializado? Bem, o AEE e a modalidade de educação especial, ela acontece especificamente dentro das salas de recursos multifuncionais, que são ambientes próprios, montados dentro da própria escola ou em outras escolas ou em centros de atendimento específicos, né, mas que funcionam com esta finalidade. Esta sala é montada com recursos próprios, com recursos e tecnologias específicas, com equipamentos específicos, com recursos disponíveis ao professor daquele ambiente para garantir desenvolvimentos específicos dos estudantes, público-alvo da educação especial, que são os estudantes com deficiência, transtorno do espectro do autista e com altas habilidades e superdotação. E como esse atendimento acontece? Ele deve acontecer no contraturno do estudante. A matrícula na sala de recursos multifuncionais, ela não dispensa a matrícula na sala regular. Então, o estudante precisa estar vinculado na sala regular e para também ter a sua matrícula na sala de recursos multifuncionais. Por exemplo, o estudante vai se matricular no terceiro ano do ensino fundamental, no turno matutino, numa sala regular e vai frequentar aquela sala. E no turno vespertino, ele vai ser matriculado numa sala de recursos multifuncionais, numa data, num dia e num horário que foi programado e planejado para aquele estudante. Uma matrícula não dispensa a outra, certo? Qual o objetivo do atendimento educacional especializado? É contribuir para o desenvolvimento de mais autonomia, aprendizagem e comunicação do estudante. Dentro da sala de recursos multifuncionais, o professor não é um professor de reforço, né? Ele é um professor que vai complementar e vai contribuir para que o estudante adquira competências e habilidades de estar dentro do processo geral da educação.
Então, dentro da sala de recursos multifuncionais, o professor vai trabalhar habilidades com relação aos cuidados pessoais, habilidades de comunicação, vai contribuir para que o estudante consiga se comunicar de forma efetiva em todos os ambientes da escola, vai trabalhar competências e habilidades específicas da necessidade daquele estudante, né, da competência e da aprendizagem daquele estudante. E estas habilidades trabalhadas dentro das salas de recursos vai favorecer com que o estudante tenha um desenvolvimento pleno dentro da sala regular. Uma característica importante é que o atendimento educacional especializado, que acontece dentro das salas de recursos, ela precisa ter parceria com o que acontece dentro das salas regulares, certo? Quem é o profissional que atende na sala de recursos multifuncionais? Quem é o profissional do AE? Bem, o professor da sala de recursos, ele é um professor especialista em educação especial ou inclusive ou em áreas afins, né? E ele também é o professor que vai organizar as atividades que vai atender os estudantes desse público. Dentro das salas de recursos multifuncionais, é preciso o planejamento específico para aquele atendimento, e este planejamento recebe o nome de PAEE, que é um documento indispensável para o funcionamento das salas de recursos, e é o documento que vai planejar todo o trabalho que será desenvolvido com os estudantes. Dentro do atendimento educacional especializado e dentro da modalidade de educação especial, é importante também que os sistemas de ensino possam ofertar intérpretes de Libras ou guias intérpretes quando for a necessidade do estudante. Uma característica fundamental das salas de recursos multifuncionais é a articulação entre o professor da sala regular e o professor da sala de recursos. Olha, o professor da sala regular e o professor da sala de recursos precisam ter parceria com relação ao desenvolvimento das atividades para aquele indivíduo. É indispensável que a sala de recursos e a sala regular elas trabalhem com articulação. O professor da sala regular precisa visitar a sala de recursos e o professor da sala de recursos visita a sala regular para saber quais são realmente as competências e as habilidades que aquele indivíduo precisa adquirir para que a educação ou a sua aprendizagem aconteça de forma plena. Então, essa articulação, ela precisa acontecer, certo? Para a efetivação da inclusão escolar, um outro documento, ele é essencial, que é o Plano Educacional Individualizado, que conhecemos como PEI. Bem, o que é o PEI? É um documento que vai nortear as ações da inclusão na escola, vai definir os objetivos e as metodologias, os conteúdos e necessidades educacionais do estudante. O ponto de partida do PEI é identificar o estudante e suas reais necessidades e ele não se limita ao público PCD. O planejamento, o PEI, esse planejamento educacional individualizado, ele funciona como o planejamento anual que o professor realiza para trabalhar na sua sala de aula ou naquele ano letivo específico de uma forma geral, né? O professor faz um planejamento anual, num aspecto geral, com os objetivos e as metas que devem ser trabalhadas dentro daquele ano letivo para o público geral. E quando ele identifica a necessidade daquele estudante em específico, ele também deve elaborar o PEI. E esse PEI também vai conter objetivos, métodos, avaliação, metodologias, mais específicas à necessidade daquele estudante, né, público-alvo da educação especial. Mas também quando o professor identificar que aquele estudante tem uma necessidade temporária de um atendimento individualizado, quando ele tem uma condição temporária ou quando ele apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, ele também tem direito ao PEI, né? Quem vai definir isso é a avaliação feita com todos os profissionais da escola e também feita a partir do estudo de caso daquele estudante. A construção do PEI é coletiva, então ela deve ser feita, o PEI é um documento que deve ser feito por todos os colaboradores, com a participação de todos os colaboradores da escola, os profissionais de educação, os professores daquele estudante específico e, quando possível, também ser feito em parceria com os profissionais que atendem aquele estudante fora do ambiente da escola ou o próprio estudante, quando possível, e a família também deve participar dessa construção. No PEI, eu vou identificar as necessidades específicas de um estudante. Então, eu preciso conhecer especificamente aquele estudante e quais as suas particularidades. Como todo documento, o PEI ele tem uma estrutura.
ele precisa conter identificação do estudante, necessidades educacionais especiais, habilidades, dificuldades, interesses e afinidades, objetivos e metas, metodologia e material de apoio, critérios e métodos de avaliação. Então, eu preciso, nesse documento, identificar o meu estudante e, dando a identificação detalhada dele, eu digo o nome, data de nascimento, o contexto familiar, onde ele mora, se mora perto ou longe da escola, se é aluno daquela escola há muitos anos ou se é um aluno novato. Quando eu falo das necessidades do estudante, eu vou identificar um diagnóstico dele ou identificar qual é o problema de aprendizagem apresentado naquele momento para aquele estudante e quais são as necessidades que aquele estudante precisa de apoio ou para o desenvolvimento dentro da escola. Eu também vou dizer quais são as habilidades daquele estudante, o que é que ele já aprendeu, no que é que ele é bom, né? Quais são as aprendizagens que ele já adquiriu. Vou dizer também quais são as dificuldades, né? O que é que ele ainda precisa aprender. Quais são as afinidades do estudante, né? Quais são os interesses dele. Quais coisas ele gosta e que vai facilitar ou favorecer o reforço de alguns comportamentos e de algumas aprendizagens. Eu vou dizer quais são os objetivos e as metas daquele estudante, porque pode ser que o meu planejamento, que eu fiz de forma geral, para atender o meu público geral dentro da sala de aula naquele ano letivo, não sejam os mesmos para atender aquele estudante específico, que alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns conceitos sejam específicos para aquele estudante. Então, eu tenho que definir quais são os objetivos para ele. Como eu vou dar a minha aula para aquele estudante? Como eu vou favorecer a aprendizagem daquele estudante? É a minha metodologia. E se houver necessidade de adaptação, eu tenho que dizer no PEI quais são as adaptações, quais são os recursos, quais são os materiais que eu vou utilizar para ajudar ou para favorecer o desenvolvimento daquele estudante. Eu posso planejar critérios de avaliação para o meu público geral dentro da sala de aula, mas eu posso identificar que aquele estudante específico necessita de uma avaliação diferenciada. Então, no meu PEI, eu preciso definir quais são as avaliações ou quais são os critérios que eu utilizarei para avaliar aquele estudante. E uma característica fundamental e importante do PEI é que ele precisa ser revisitado e reformulado quando necessário. Vejam só, o nosso planejamento anual, de forma geral, ele não é fixo, ele não é fechado, né? Ele é flexível, ele pode sofrer mudanças ao longo do ano. Da mesma forma, o PEI, o Planejamento Educacional Especializado, ele pode ser elaborado para ser trabalhado numa perspectiva de um ano letivo com aquele estudante, mas ele pode ser reformulado ao longo do processo. Por quê? Pode ser que alguns objetivos que eu planejei ali para trabalhar durante todo um ano letivo, eles já sejam vencidos durante o processo, né? Ou que alguns objetivos não foram coerentes, não foram colocados ali de forma coerente e que eu preciso rever, retirar e colocar posteriormente quando o estudante adquirir a competência específica para ele. Então, eu preciso ter critérios de reformulação, ter prazos para revisão deste processo também. A educação como modalidade, a educação especial como modalidade, ela acontece nesse formato, dentro das escolas, né? Através do atendimento educacional especializado, através do atendimento feito dentro das salas de recursos multifuncionais, e ela tem a perspectiva de ser inclusiva através da elaboração do plano educacional especializado. Mas tudo isso está dentro da legislação brasileira, é o que prevê a legislação brasileira para o atendimento especial dos estudantes, né? Para esse atendimento especial como modalidade de ensino. Mas será que tudo que está no documento, ele acontece efetivamente dentro dos sistemas de ensino, né? Existe uma necessidade de que tudo que está ali instrumentalizado e definido, ele sai do papel. Nós identificamos ainda que existe uma necessidade de adquirir mais conhecimento. É indispensável que a formação continuada ela aconteça e seja efetiva, né? Os profissionais que estão dentro da escola, eles não podem desprezar essa necessidade. A formação ela é necessária e indispensável. Mas veja só, além de eu adquirir mais conhecimento, eu preciso, além do conceito, da prática. Eu preciso instrumentalizar aquilo que eu aprendi na minha formação. E nós ainda vivenciamos as necessidades de que o professor ele se fundamente e que ele pratique tudo aquilo que ele aprendeu, que ele mude a sua perspectiva de ensino para que a gente possa realmente garantir esta inclusão plena dentro da educação. É difícil mudar
as metodologias, é difícil modificar e entender a necessidade de formação? Não, é preciso praticar. Praticar a necessidade de mudança, praticar a necessidade de garantir um sistema muito mais inclusivo. E tem alguns problemas que não estão relativos ao professor somente. Nós temos ainda, vivenciamos ainda, problemas com relação à infraestrutura e aos recursos. Dentro dos sistemas de ensino, nós ainda encontramos escolas que não têm uma infraestrutura adequada para garantir acessibilidade, por exemplo, para garantir o direito de mobilidade. Então, algumas escolas precisam melhorar no quesito referente à infraestrutura. E ainda existe muita burocratização nos sistemas também. Nem toda escola, nem todo espaço educativo tem todos os recursos necessários para o desenvolvimento de todas as habilidades deste público. E, além de tudo, nós precisamos caminhar no sentido de que a educação e o processo educativo, ela precisa garantir respeito e equidade. Respeito a todos que estão envolvidos naquele processo e eu preciso garantir que todos tenham o mesmo acesso à aprendizagem, o mesmo acesso à educação, que esse acesso seja igual para todos, que o processo de aprendizagem seja entregue de forma igual para todos, garantindo a equidade. Então, realmente, nós precisamos aprender o que existe na legislação, o que é a legislação, como a legislação organiza o atendimento educacional especializado e essa modalidade de ensino, entender quais são os direitos e os deveres dos indivíduos envolvidos, mas também aprender a praticar tudo isto que está nos documentos, né? E garantir que esta educação seja efetiva dentro da escola, garantir que este processo ele aconteça de forma efetiva e cada vez mais inclusivo, que todos se sintam pertencentes ao processo.